Olá, amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Hoje é sexta-feira, dia de Futebol em Rede. É um programa que a gente discute, conversa sobre os assuntos que movem o futebol, sempre com bom humor e boas informações. Quartarolo vai dar o boa noite tradicional dele. Hoje tem muito assunto interessante para falar, Quartarolo. Rapaz, um abraço a você, bom fim de semana. Estamos já na sexta-feira novamente. Estamos aqui no YouTube, você entra lá, clica, nos acompanha, se inscreva. Já avisei a Anitta que a gente vai incomodá-la nesse fim de semana, porque a concorrência vai ser forte. Avisei também o Milton Neves, enfim, esses campeões de audiência aí no YouTube, que se preparem, que nós estamos chegando. É um final de semana de muito futebol, e como eu sou um aprendiz de Jesus, já enviei para a Rede Globo o meu ultimato. Ou me contrata para apresentar o Jornal Nacional até segunda-feira, no lugar do William Bonner, ou então não tem mais conversa. Eu vou cuidar da minha vida e c'est fini. Viu, Seródio? Tá bom, vamos falar sobre isso também, mas vamos começar falando da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o que está nadando dentro do braçada no futebol brasileiro e sul-americano. Muita gente dizendo que é o melhor time da América do Sul, é fantástico, Real Madrid ou Liverpool, que se preocupem, porque o Palmeiras vem aí. Aliás, o Abel Ferreira foi dar uma palestra na CBF, parece que encantou a todos lá. Parabéns, o Abel Ferreira, já virou um técnico brasileiro. O fato que o Palmeiras está classificado na Libertadores, pegou os coitadinhos lá com o time principal, nem entendi por quê, e está com folga. Na Libertadores, para o Palmeiras, já virou uma diversão. Já para o Campeonato Brasileiro, o Abel Ferreira promete força máxima, à exceção do Luan, que sofreu uma lesão grave na coxa, ainda não está pronto. O Jailson, que passou por uma cirurgia no joelho, também está fora. E agora o Gabriel Veron, que tem um edema na coxa, então deve ser preservado. Esses três à parte, o Palmeiras deve ir com força máxima contra o Fluminense para recuperar o tempo perdido no Campeonato Brasileiro. Olha como está a vida do Palmeiras, senhor Quartarolo. Não, e a saída do time principal para jogar Libertadores na terça-feira, num jogo em que já estava tudo definido, eu acho que tem duas vertentes aí. Por exemplo, o Rafael Veiga e o Dudu jogaram 90 minutos contra a Juazeirense, né? E eu imaginava que não iriam na terça-feira para jogar em Sucre. Mas eu acho que eles jogaram tão mal que o técnico falou, agora vocês vão. É verdade. E o Palmeiras chegou lá, levou todo mundo, até porque, né, agora falando sério, sem brincadeira, o jogo terça-feira só vai voltar a jogar agora domingo, né? Quer dizer, teve tempo de recuperação. Palmeiras, como você disse, está num momento iluminado, até isso ajuda, e joga contra o Fluminense, que hoje é um time. Vai ter Fernando Diniz do banco, né, pela segunda vez. O Ganso voltou a se encontrar com o futebol e até está fazendo gol, coisa que ele não fazia muito. Ou seja, vai ser um jogo muito interessante esse, mas é aquilo que você falou, é o jogo de recuperação do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras tem que botar realmente a força máxima. Só não concordo com uma coisa que você falou. Eu acho que o Luan não é mais titular. O Murilo agora é o titular já de um tempo e ele tem uma vantagem. Ele pode até ser menos jogador tecnicamente, mas ele erra menos e tem mais sorte, né, Seródio? Eu continuo com a tese de que Luan não é um nome bom para jogador de futebol. No Palmeiras, além de ser o chama-gol, teve a contusão. No São Paulo, o Luan do São Paulo é outro que nunca mais foi o mesmo. E no Corinthians, estão tentando se livrar do Luan, mas não conseguem de jeito nenhum. Luan. E o Luan do Goiás, aquele maluquinho, que o Santos queria contratar, já rompeu, não quer mais jogar no Goiás. Luan não é o nome apropriado para jogador de futebol. Portanto, vocês, senhores pais, que estão projetando uma carreira brilhante para o seu rebento no século 22, por favor, esqueçam o nome Luan. Bom, o Palmeiras para cantor funciona. O Luan Santana está ganhando dinheiro, está bem. É meio vesgo, mas vai indo bem. Não é problema dele. É o jogador de futebol que eu estou achando que o Luan não está servindo. Mas, em todo caso, o Palmeiras tem uma outra discussão que eu acho extremamente infrutífera, mas entendo. É a renovação de contrato do Scarpa.
Até outro dia, o Scarpa, na temporada passada, você vai lembrar disso, apesar da pandemia, eu defendia muito o Scarpa. O Scarpa estava jogando muito bola, aí de repente o Scarpa começou a postar sobre literatura, o Scarpa começou a mostrar um nível cultural um pouquinho acima da média, não sei por quê, puf, sumiram com o Scarpa. E agora o Scarpa voltou. Que é bom jogador, que o Palmeiras deveria pensar em renovar contrato. Ele tem contrato até o final do ano, para não correr risco também, acho, mas aí tem um pequeno problema. Ele tem 28 anos e diz que sonha com a Europa. Ok? Sim. Aí, Quartarolo, como é que fica? Se você fosse o Scarpa, não Scarpe dessa, por favor, como o nosso amigo lá de São Roque, o Wander Luiz, mandou falar exatamente isso. Não Scarpe da questão. Se você fosse jogador de futebol, você acha que o Luan tem mercado no Barcelona? Luan não, Scarpa. O Scarpa. No Barcelona? No Real Madrid? Não. No Liverpool? Não. No Manchester City? Não. No Bayern de Munique? Não. E aí? Sai dessa. Ele quer ir para a Europa, tem 28 anos. É agora ou nunca. Se você pegar o pior time da Liga Espanhola, da Premier League, da Liga Germânica, da Liga Alemã, no francês, eu acho que ele não tem espaço para jogar em futebol de primeiro escalão na Europa. E não estou dizendo nem que ele é mau jogador, é que as coisas por lá mudaram também, e é o dinheiro que circula no futebol. A não ser que você seja o Cristiano Ronaldo, um Messi, e que ainda assim, nesse ano aqui, estiveram em baixa e foram criticados, porque foi um investimento muito grande que não retornou. O Sérgio Ramos, que para mim é um dos maiores zagueiros da história, no PSG ganhou lá o campeonato francês, que ganharia sem ele. Ganharia comigo ou com você na zaga do mesmo jeito. Agora, e ele não funcionou, e foi um contrato alto para o nível dele, que realmente é um grande jogador. Então, eu acho que o Scarpa já passou a hora daí para um primeiro escalão da Europa. Para ir para o segundo ou terceiro escalão, para jogar na Turquia. A Ucrânia não vou nem falar que está conflagrada, né? Pelo amor de Deus. Nem na Rússia. A Rússia foi tirada de tudo. Isso. A própria Itália hoje, né? Ele vai jogar só em time pequeno, sabe? Então, e outra, né? Ele é bom jogador, tem 28 anos. Eu acho que ele tem ainda mercado na América do Sul, talvez dos Estados Unidos. Só que tem uma coisa, ele joga no melhor time da América e um dos melhores do mundo hoje, porque nós citamos os principais da Europa e mais ou menos para por aí, né, Serode? Não tem muito mais do que isso. O Liverpool, essas coisas todas aí, não tem. Tem 10 times fortes da Europa. Daí já começa a baixar o patamar, como diria o filósofo Bruno Henrique. Então, eu acho que para o Palmeiras seria ótimo ele renovar contrato, ele faz o Veiga jogar mais quando ele está em campo, na minha opinião, né? E ele é um jogador importante. Quando você tem um jogador importante, de grande nível ou de bom nível, e você renova, é como se você fizesse uma contratação. Ele já está lá, já está adaptado. Então, eu acho que quem está forçando a barra é o agente dele. Porque pela inteligência até cultural que o Scarpa já demonstrou, é um cara que gosta de receber informação, gosta de se informar, gosta de aprender, ele também deve estar pensando isso. Ficar no Palmeiras não é mau negócio para ele. Seria bom para os dois. É claro que ainda vai receber um cascainho a mais, né? Ajuda, né? E recebe em dia, né? Sim, é isso que tem que pesar. Eu acho que se eu fosse aconselhar o menino, falar, filho, é o seguinte, aqui o cofre está aberto, você é conhecido, aqui você não vai correr risco, e você tem mais 2, 3 anos de contrato. E vai ganhar mais títulos, né, Cerote? E vai ganhar mais. Se você for para um time mediano na Europa, você talvez de salário ganhe alguma coisinha a mais, ok? Só que tem uma coisa, lá você não ganha título, lá você não vai ser visto, lá a tendência é o apagar das luzes. Eu acho que é mais inteligente o cara ficar aqui, mas isso aí cada um vai decidir. Tomara que alguém com bom senso converse com o rapaz. Para o Palmeiras, é muito bom manter o Scarpa. Até porque, Quartarolo, com todo respeito, o Scarpa é um bom jogador, mas a menina que faz, a menina dos olhos do futebol europeu hoje não é ele. É o Danilo. É o Danilo. Não é nem o Rafael Veiga. Pela idade, né? Por causa da idade. Então, você pode ter certeza que o Danilo, em breve, fará malas.
E o Scarpa vai continuar tendo espaço no Palmeiras. É questão de conversar com o garoto. Bom, dito isso, parabéns ao Abel Ferreira. Você viu a palestra dele, Quartarolo? Não, não vi, não vi. 3 horas de duração. Nossa, falou tudo isso? Nossa senhora, estou começando a achar que português não usa relógio. Ô, Seródio, então quer dizer que domingo ele não vai falar com o árbitro, né? Porque ele fala demais também com o árbitro? Não. Tá. Mas ele é competente, né, Seródio? Indiscutivelmente. E outra. Parabéns, eu não estou criticando. Ele tem lastro para falar que ele chegou aqui, conquistou títulos importantes. Hoje ele é um cara perfeitamente adaptado ao futebol brasileiro, está super adaptado ao elenco do Palmeiras. Hoje ele tem o elenco na mão. Então, realmente merece parabéns, aplausos. Deus que ajude. O que eu mais gostei foi que ele falou da carreira dele, dos métodos, evolução, isso é legal. E ele falou que, é lógico, aqui está aprendendo muita coisa. Na Grécia ele não aprendia tanto, está na cara. Claro. Está mostrando que é inteligente. Parabéns mesmo. Agora quero dar parabéns também para você que se inscreve no nosso canal do YouTube, faça isso, clica. Pede para os seus vizinhos, para todo mundo clicar, que nós estamos aqui numa loucura. E aproveita, assista a entrevista do Sérgio Baresi, vai ter o link aqui no nosso... como chama, Quartarolo? Quartarolo não vai me ajudar nessa hora. No descritivo do programa. Vai estar lá o link do Sérgio Baresi, entrevista legal que fizemos com ele. E na próxima semana tem um cara... Cada história, hein? Falaremos mais disso. Vamos falar agora do Corinthians. Corinthians que na Libertadores da América, muita gente tinha expectativa de um bom resultado, mas segundo Vitor Pereira, o homem do terra, o Corinthians perdeu 2 pontos em Cali. Eu confesso que não vi o jogo, até porque eu estava com os olhos abertos para o jogo do Real Madrid. E falei, não vou estragar a minha noite, não vou ver Corinthians e Deportivo Cali. E aí fiquei até um pouco arrependido, porque o Fábio Santos perdeu o pênalti, o Cássio parece que defendeu o pênalti. Eu pensei, puxa, então terminou nos pênaltis. Mas eu acredito na palavra do Quartarolo, que observou o jogo com muito mais carinho do que eu. Perdeu 2 pontos ou ganhou 1? Olha, no frigir dos ovos, se você analisar que o Fábio Santos perdeu a jogada que seria gol, o pênalti, poderia ter trazido mais 2 pontos, ok. Mas o Corinthians não jogou nada para isso. Tanto é que o Cássio jogou, fez defesas importantes, defendeu o pênalti. O Corinthians não jogou bem, não foi bem. Aí ele perdeu o Fagner com 5, 7 minutos do primeiro tempo. Aliás, é uma torção que o tirou, inclusive, dos jogos do fim de semana também. Estamos aguardando a definição, mas, pelo jeito, está fora. O Fagner está cada vez se contundindo mais. A gente sabe o que é isso, né? É DNA, né? Data de nascimento antiga. Antes ele tocava em frente, lascava o tornozelo, fazia a botinha. Agora já, troca. Até me assustei quando ele saiu. Agora, eu acho que o Corinthians não perdeu, trouxe 1 ponto, manteve-se numa posição e com possibilidades agora de decidir tudo em casa. O grupo, se ele não conseguir passar por esse grupo, pelo amor de Deus. Agora, falta futebol para o Corinthians. E o mestre Vitor Pereira, que chegou a dizer há um tempo atrás que não tem varinha mágica, ele teve uma varinha mágica. Né? Quando saiu o Fagner, ele podia ter colocado um cara destro pela direita, mas ele colocou o Lucas Piton, um lateral esquerdo que só usa a perna esquerda pelo lado direito. Você sabe que eu acho que se confundiu até o do adversário, porque o adversário falava, para onde que ele vai? Sabe? Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus. Então, e outra, né? Aí você vê, né? Você pega os melhores momentos de Real Madrid e Manchester City, né? Dá meia hora de jogo, né? Só de melhores momentos. O do Corinthians deu 3 minutos e 50. Eu estou falando que eu vi depois. Né? 3 minutos e 50 de melhores momentos, ainda com repetecos. Atenção, porque ia. Agora lá, vamos para o outro lado. Tudo bem. Então, você vê que foi uma pobreza de futebol, tudo bem, né? E eu também pensei como você. Falei, mas aí profissionalmente eu tinha que ver alguma coisa do Corinthians, que é um time importante, o jogo era importante. Mas eu acho que é o jogo que o Rafael Sobis gostou, porque ele disse que aqueles jogos que tem muitos gols da Europa têm que ser criticados, porque as defesas falham demais, é muito fácil. Como você sabe,
Ele que era o artilheiro que não gostava de gol, né? Porque o cara que não gosta do gol, né? Agora, ele deve ter aplaudido o Deportivo Cali. O cara que manja muito. Depois que ele confessou que ajudou o seu ex-clube no jogo contra o atual, estratégia é o forte dele. Estratégia é o forte. Não, e caráter também, né? Caráter também, porque daí você tem que pesar esse lado, né? Porque, poxa, Bom, quantas vezes será que ele fez isso? Foi em dúvida. Bom, vamos falar de um assunto aqui que não parece, mas é sério. Sim. O Corinthians abriu a porta para o departamento de futebol, abriu, assim que funciona, eles mandam, você obedece, para uma entrevista coletiva dos homens do dinheiro no Corinthians. Sim. O que eu acho legal. Ok? Sim, mas os caras têm que estar. Transparência fundamental. Sim. Mas os caras têm que estar bem amarrado. Principalmente com dinheiro, né, Seródio? Aí surgiu na conversa deles o seguinte fato: tem que pagar para o Roger Guedes 16,4 milhões de reais. Para o Renato Augusto, 3,4 milhões de reais. Para o Juliano, 2,4 milhões de reais. Para o William, 2 milhões de reais. Mas aí, sabe que, Quartarolo, repórter chato é repórter chato. Sim. Eu fui ver a matéria de antes. Trouxemos todos de graça. Um tiro certeiro. Aqui não passa nada. Estamos ligados no mercado. Ué, não era de graça? E aí? Seródio, eu acho que é o seguinte, eles não pagaram nada para os clubes que eles jogavam, né? Vai ver que a tese é essa, né? Mas isso tudo bem, mas peraí, luva, Roger Guedes, 16,4 milhões de luvas, meu Deus! Isso aí realmente é difícil de engolir, né? Não sei como é que foi feito o acordo. Presumo que tenha sido pelo menos um acordo legal, né? Quando eu falo legal, é que o jogador receba realmente, né? Porque às vezes o agente recebe metade também, vai saber. Mas é muito dinheiro pelo Roger Guedes. Se você me falasse que isso era do William, do Renato Augusto, que são jogadores consagrados, eu até... Tudo bem, é muita grana para uma pessoa física, mas tudo bem, são jogadores consagrados. Agora, quando você bota no pacote o Roger Guedes, que é o mais caro deles, e o Juliano, aí eu falo, caramba, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, mas eu não sou economista, né? Mas que é um negócio estranho, Então, ou seja, não há almoço de graça, Seródio, não há. Não, que não há almoço de graça, eu não sabia. Sim. A questão é que quando você... Por isso que eu falei no começo da conversa, abrir transparência é bom, mas o cara tem que estar bem amarrado, porque alguém tinha que explicar isso. Que a dívida do Roger Guedes em relação ao Renato Augusto é enorme. É verdade. Não é o mesmo parâmetro. Tem alguma coisa errada. Em relação ao William, então? Não, o William pode ser o mais baixinho de todos, Cotalô, que ninguém nos ouça. O Severino é conselheiro, entendeu? Sim, mas tudo bem. Ele é corintiano demais. Tanto o pai quanto o filho. Não, estou falando, é verdade, é verdade. Sim, mas aí que está, eu até acredito que esse tipo de cara... Sim, mas esse tipo de cara perderia dinheiro para jogar no Corinthians. Sim. Agora, o Roger Guedes é aquele que estava treinando em Londrina, sei lá onde, fazendo um doce danado e toda hora dizendo: eu quero Corinthians, eu quero Corinthians, eu quero Corinthians. Agora, eu entendi por quê. Dinheirinho bom. Dá para fazer um bom Natal. E aí, na mesma coletiva, se descobriu que Juliano Bertolucci, Carlos Leite, André Cury, estou só citando os principais, todos têm a receber do Corinthians. Honestamente, Quartarolo, todo mundo já sabia disso, ou pelo menos imaginava. A questão não é essa. A questão é que as pessoas precisam começar a entender futebol dessa forma. Essa história de SAF aí é apenas um selinho na brincadeira, porque esses são os verdadeiros SAF, os caras que põem o dinheiro. Alguns são boas pessoas, outras nem tanto, não estou nem falando desses três aí, mas eles põem dinheiro porque eles têm interesse em pôr dinheiro. Claro, são empresários.
Da mesma forma que o senhor Juliano Bertolucci pode ajudar o Corinthians a fazer um bom negócio, ele também empurra um mal. Da mesma forma que o senhor Carlos Leite, que é amigão de muita gente aí, põe dinheiro, ajuda, empresta, ele também aproveita o espaço. E é tudo assim. Eu não estou falando que desses 3 específicos, eles são desonestos. Não. A lei permite isso. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Agora, os caras que não venham contar de bom aqui, dizendo, você sabe o que quer, no momento de aperto. Não! Isso faz parte do conglomerado do futebol. É assim que o dinheiro entra, cara. Uhum. É assim, essa é a verdadeira SAF. Está errado, está errado. Mas está errado, culpa não é do Juliano Bertolucci, do Carlos Leite, nem do André Cury. Está errada a forma de tratar o futebol. Porque esses caras acabam transformando o clube num devedor ativo. E isso significa que eles vão mandar mais do que o clube. É o que tem ocorrido, né? O André Cury, não só do Corinthians, mas o Atlético Mineiro, ele tem um monte de dinheiro para receber. E vai aí depois receber. No São Paulo tem. Tem, tudo quanto é lugar. Aliás, é no São Paulo. Tudo quanto é lugar. Aí você se pergunta, também. mas peraí, é que é o Midas, ele toca vira ouro? Não. Faz negócio conforme a lei. E aí, essa é a verdadeira SAF dos bastidores do futebol. Mas precisa ser explicado isso, viu, Seródio? Precisa. Porque... Os torcedores, aqueles que acreditam nos papos, é que precisam saber disso. A SAF, mas não é só isso. A SAF já existia, só que nos bastidores. Existem brechas que permitem que isso aconteça. E aí não fica, aí você não fica assustado, Quartarolo. Espera só um pouquinho, você não fica assustado que o Roger Guedes tenha 16 milhões para receber. É muita grana. É muita grana. Mas o cara que colocou o Roger Guedes lá também tem muita grana a receber. Não, com certeza, Seródio, mas eu queria dizer o seguinte, eu fico vendo as dívidas agora que o balanço é obrigatório você divulgar, você vê em vários clubes, os agentes, os empresários, muitos deles do Brasil, e esses 3 aí comandam e mandam nesse momento, como o Figueiredo já mandou uma época, esses caras têm mais dinheiro que os clubes. Então tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa está errada, porque eu não acho que o cara não deva ganhar. Se o cara trabalha, se o cara faz trabalho com jogador, deve ganhar, tem porcentagem, é igual o corretor, que vende o seu apartamento, aquele que vende o carro, faz parte do jogo. Agora, a impressão que me dá é que há um conluio muito grande entre esses caras e os dirigentes desonestos. Não estou citando esses especificamente, estou falando do global, estou falando da situação global, porque não é possível um agente ter que receber de um clube 300 milhões, 200 milhões. Pô, é um jogador, sabe? É um negócio assim absurdo. Alguma coisa está errada aí, gente. E não tem mais coisa. O clube tem o direito do passe, o direito econômico, acabou o passe, né? Os direitos econômicos. Mas quando acaba o contrato, acessou direitos econômicos. Com o contrato do jogador com o agente, não cessa nunca. O Nilson contou a história há pouco tempo aí, está lá a matéria no Futebol em Rede, entrevista, como ele foi levado pelo Juan Figueiredo até o fim da carreira. E ele só foi prejudicado. Agora, precisa ver isso aí também, precisa regulamentar. Eu não sei como é que o Brasil faz com isso. A FIFA obriga todo mundo a ser agente credenciado. Aliás, é uma carteirinha cara pra caramba, né? Mas ela puxa dela, né? Sim, mas a partir desse momento, ela mesma admite que as transações envolvendo agentes no ano passado e no ano anterior, mesmo em meio à pandemia, foram assim um negócio assim exorbitantes demais. Ou seja, tem muita gente que ganha nesse rolo. Não venha dizer que o único que não ganha é o clube. Mas é por isso que eu acho, que eu estou dando minha opinião aqui, esses caras não estão agindo contra a lei, eles estão na lei. A questão é que a lei está errada. Você não pode. A lei é desonesta. Que eu sou o dono do bolo, o Quartarolo é o agente que me ajuda a vender o bolo, nada mais justo que ele leve uma comissão, mas não o bolo. Sim. Então, se o cara trabalha com isso, ele não pode ter direitos econômicos de ninguém. Está na cara, é óbvio. Senão ele ganha nas duas frentes do negócio. E ganha mesmo.
Então, é errado. Isso daí, não estou falando contra o Juliano Bertolucci, que conheci uma vez, o Carlos Leite, que eu conheci uma segunda vez, na época que eu trabalhava no Corinthians lá, o André Cury, te juro que eu sei quem é, mas não lembro de ter conhecido pessoalmente. Então, eu conheço eles. Não estou falando que eles são bandidos, imagina, cada um faz o dele. Agora, se há brecha na lei para eles tratar com o clube, comer o bolo e deixar o clube com o pires na mão, o problema não é deles. Deixa a farinha. É uma loucura isso. Isso daí precisa mudar e isso é bom que o torcedor saiba. Ó, por favor, você que está acompanhando a gente, está gostando do papo, visite o nosso site. Eu escrevi sobre o Felipão lá, o Quartarolo também escreveu. Vai ser legal você visitar, acompanhar o movimento do nosso site, que vai crescer bastante também. Por falar em crescer, Quartarolo, eu assisti o jogo do Santos. O jogo horrível. Meu Deus do céu. Quartarolo, estava tão emocionante como assistir videotape de jogo de xadrez. Videotape de jogo de xadrez estava igualzinho. Mas que jogo chato. E aí, saiu um gol lá, que não estava previsto no roteiro. O tal do Juan fez o gol, o Santos ganhou. Aí vem aquelas histórias que muita gente na imprensa compra, né? Não sei porquê, tem coisa que é inexplicável. Um novo raio, o Juan. Não, pelo amor de Deus, para. O Bustos é sensacional. Você viu? O time reserva do Santos que fez? Tinha obrigação. Católica é ruim, é horrível o time do Católica. Para ser ruim, precisa de um curso. Amigo, conseguiram um gol aos 45,5 do segundo tempo. Tudo bem, o moleque entrou, fez o gol, ajudou. Era importante ganhar, foi importante trazer 3 pontos. O Santos decide agora em casa, com Lacaleira e com o Banfield. Tem condição de passar? Claro que tem. Tem condição de vencer os 2 jogos em casa. Mas a verdade é que o futebol do Santos é terrivelmente ruim. O Santos ontem jogou, o primeiro tempo, inclusive, foi acuado pelo time do Católica, lá do Universidade Católica do Equador, que é um time fraquíssimo, é um time primário, muito ruim. Se o Santos tem um pouquinho mais de bola, faz o que o Palmeiras fez com o Independiente Petroleiro, mete uma goleada. Só que o Santos de hoje é isso aí. Jogadores médios para baixo, com dificuldades. O Bustos, aí não é culpa dele, mas a culpa dele é dizer que quando ele chegou que ele ia jogar ofensivamente. Não tem condição. O time do Santos não é ofensivo, o elenco do Santos não é ofensivo. Aliás, o Santos está se livrando do Carlos Sanches aí, que descobriu que ele não consegue mais jogar. Só que está devendo para o cara um caminhão, quer dizer, mais uma dívida que vai juntar. Mas isso aí é a parte. Agora, se você olhar o número, a classificação no grupo, a vitória de 1-0, ok, foi valiosa. Agora, é a mesma coisa o Corinthians. Se o Corinthians tivesse vencido, ele teria jogado melhor porque venceu? Pelo amor de Deus, gente. O Fábio Santos podia ter feito o gol de empate, o gol da vitória, fica 1-0, parece que jogou bem. Não joga bem. O Corinthians foi mal e o Santos muito pior. Jogou muito mal o Santos, mas ganhou de 1-0 porque o adversário também era muito ruim. Agora, dá para classificar, coisa que eu nem esperava. Porque em casa deve ganhar do Lacaleira, se bem que o Lacaleira ganhou do Banfield na Argentina e tem 8 pontos, o Santos tem 7. Ou seja, cuidado, né? Bom, a fase do Santos não é para esperar espetáculo, mas ganhou. Eu acho que o único mérito do Bustos nesse jogo foi falar para os jogadores: trabalhei aqui um tempão, eles são ruins para cá. Mais do que isso ele não fez. Juan não é raio. Não esperem que esse menino vai fazer 70 gols por partida, que não vai. E o mérito aí, gostei da volta do John, que passou por problemas físicos. Parabéns. Foi muito legal, ele ficou emocionado. Foi muito bem, parabéns a ele. Acho ainda o João Paulo muito titular, mas ele é um ótimo goleiro. E eu fico feliz de vê-lo de volta. Parabéns ao Azul, né, Seródio, que é um treinador de goleiro. Você vê como o moleque voltou bem, rapaz. Né? Um dos melhores treinadores de goleiro do Brasil. Aliás, eu não levaria Tafarel de treinador de goleiro para a Copa do Mundo, eu levaria o Azul. Azul. Bom, com relação ao Carlos Sanches que você falou, deixa eu falar uma pergunta para você. Quartarolo,
Yes. Vamos supor que você fosse o senhor Rueda. Não se enforca por causa das dívidas. Estou falando se você fosse o presidente do Santos. Você tem um jogador de 30 e poucos anos, que não foi você que contratou, que deve ganhar um pouco do salário e tem um contrato a cumprir. Você dá um bico nele e manda ele embora ou você deixa ele lá até acabar o contrato? Bom, a única coisa que eu posso dizer que eu sou melhor que o Rueda em termos de se comparar o Quartarolo com o presidente do Santos, não com a pessoa jurídica e física do senhor Andrés Rueda, que ele é um cara muito rico, né? Mas, como presidente do Santos, a única coisa, senhor Rueda, que eu sou melhor que o senhor é que eu não estou tão endividado. Eu não tenho dinheiro, mas eu não estou endividado. Então, já é uma vantagem, né? Já é uma vantagem. Agora... Mas se você tivesse como presidente do Santos, já estava... O Carlos também estava mais pobre. O Carlos Sanches é um jogador de muita qualidade que a gente viu no futebol. Jogador de, como dizem na Europa, né? Quando o jogador joga a Copa do Mundo, é um internacional, né? Jogou pelo Uruguai, foi um ótimo jogador. Ajudou muito o Santos em muitas situações. Eu gostava de vê-lo jogar. Só que, infelizmente, chegou a idade, como chega para todos nós. O que eu diria, o que eu faria, se fosse o Rueda, não sei se ele aceitaria. Ô, Carlos, quanto falta para acabar seu contrato? Falta um ano. Vamos fazer um acordo, eu vou te pagar metade desse contrato e você pode estar liberado para voltar para o Uruguai, para buscar outro time, que aqui você não vai ter mais espaço, sabe? O cara pode ser honesto, né? Agora, ficar enrolando, mas o maior problema que eu acho é que ele tem aquela dívida com o Carlos Sanches da época da pandemia. Eu não sei se isso foi acertado, sinceramente não sei. E houve atrasos aí no meio do caminho, quer dizer, então tem que ter uma conversa muito legal, sentar, conversar, não pode explorar o cara, que o cara é profissional também, mas claramente não vai dar. Ele vai ficar aí morgando, vai virar um Brian Ruiz. E ele é muito mais importante que o Brian Ruiz na história do Santos para ficar nessa situação, né? Eu não gostaria de ter um time que tivesse que lidar com um meio. Que ele ganha daria para pagar o Mbappé. Só que ele não joga, não serve para nada, como diz o Vicente Matheus, é imprestável, não dá nem para emprestar. E aí fica só um ralo de dinheiro. Nessa hora, é melhor chegar para o cara e falar: seguinte, eu te devo tanto, vamos sentar aqui, topa, não topa, porque o exemplo do Bale é péssimo. O Santos vai jogar com força máxima na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro, e vai seguir o barco dele dentro da competição, que não é para título, de jeito nenhum. Não. E ainda a respeito do Santos, o Edu Dracena pediu desculpas, disse que foi um desabafo. Yes. E aí? Vou falar para você, como diria o Lilico, depois que inventaram o tá ruim, não tá bom para mais ninguém, né? E depois que inventaram a desculpa, os caras acham que pode falar o que bem entende. Ele vai ser punido, né? Porque o Voaden encarregou contra ele na súmula e fez muito bem, sabe? Eu sei, a gente conversou isso nas nossas lives, nos programas mesmo. Eu sou santista, eu torço para o Santos ganhar o jogo. Mas, poxa, bateram o lateral, houve a penalidade, a bola saiu, não saiu, sabe? E o time jogou mal, ou seja, fica jogando. Desde aquele dia, não se fala do jogo do São Paulo, que o Santos não jogou bem. As pessoas só ficam falando do árbitro. E mais, esse árbitro, Se o Voaden quisesse prejudicar mesmo o Santos, estava fácil. Era só dar o pênalti. E ele não deu. Quem deu foi o VAR. Quer dizer, nem contra o cara que fez que teria alguma coisa contra o Santos, ou que fez contra o Santos, eles reclamaram certo. Eles reclamaram, mas ele é o chefe da arbitragem do campo. Mas por ele não tinha pênalti. E ele ia errar, como errou, né? Que foi pênalti. Então, sabe, as pessoas ficam jogando, e daí vai o seu Rueda. Não, porque tal jogo. Gente, você vê, o time que tá. O Palmeiras é chorão, ok. O Abel Ferreira é chorão. Mas o Palmeiras não chora tanto. Sabe por quê, Seroli? Porque ele ganha jogo. Ele ganha jogo. Quem chora muito é o cara ruim que de vez em quando ganha algum jogo. Está na hora de jogar mais e dar menos desculpa, gente. E jogar a responsabilidade para cima do árbitro e fingir para a torcida que está fazendo tudo certo. Porque isso é jogar para a torcida. Então, o senhor Edu Dracena, que é um cara que a gente gosta, né, Seroli? Nossa, eu convivi com ele, gosto muito. O irmão dele é boa gente, o Renato lá também é muito boa gente. Mas vai ser suspenso. Ele sabe, né? Ele já sabe, tanto é que ele já pediu desculpas.
Pediu desculpa, mas se eu pudesse, tivesse contato de novo com o Edu Dracena, falaria para ele, filho, erros acontecem, segue o barco, mas, por favor, cuidado com as palavras. O poder das palavras é muito é maior do que você pensa. E quando você fala em tom de desabafo, que vai dar o nome do árbitro para a torcida organizada, você pode ter certeza que o árbitro sabe que na torcida organizada não tem santo. Nem do Santos. Então, mesmo que você tivesse falado aquilo, uma explosão, um desabafo emocional, da boca para fora, você pode ter certeza que encheu a fralda do árbitro. Então, cuidado com as palavras. Cuidado, não é bem assim. Ó, você está gostando da gente? Dá um positivinho aí. Eu não estou conseguindo, está vindo até mensagem para mim hoje aqui, aí não dá para ler. Eita, não. Dá um joinha, dá um joinha para a gente aí. Dá um like. Um like. Vamos falar do São Paulo, que o jogo do Santos foi ruim. O jogo do São Paulo foi de, olha, encerrar o carnaval. Quartarolo, eu fiquei imaginando o Rogério Ceni olhando para o campo. Ele deve ter pensado assim, putz, grilo, não dá para fazer uma lista de dispensa? Agora não dá, né? Meu Deus do céu! O tal o Gavi... De bigodinho? Bigodinho. Que teve um cuecão de couro? Teve um personagem de Tom Cavalcante que era bem parecido. Cuecão de couro. O Chuvisco. Não dá. Quem é o Chuvisco? Aquele que diz que chove muito, na verdade, chove pouco. O coitado do Miranda. O Miranda cometeu um pênalti. Eu lembrei da minha avó. Ela foi pegar uma panela no fogão, deixou cair o prato. É isso que acontece. Não dá mais, Mirandão. Você foi ótimo, lindo. Eu já estou cansando de falar aqui. Dá uma placa para ele. Fala, meu Deus, vai com Deus. Tem jogador no São Paulo que precisa de terapia. O Rigoni, até outro dia, era Deus nos acuda. Agora, meu Deus, era assim, Deus nos acuda. Agora é, meu Deus, acuda. Ai, Seródio, você o Luciano, depois que a torcida começou a gritar, Luciano, ele deve estar procurando o cara. Esqueceu de jogar bola. E agora ele fica segurando a bola assim. O Pablo Maia cometeu algum erro com ele, porque o menino era bom jogador no Campeonato Paulista, faz 1 mês e meio, ele não joga nada. Tá mal mesmo. Mas o Igor Gomes voltou a jogar bem, se vê que nesse jogo não estava. Sim, nesse não estava. Nesse jogo específico não estava. Você tem uma ideia, Quartarolo? Não tinha torcida no estádio. A torcida que eles mostravam na TV Comebol era do São Paulo. Ô, Seródio, sabe o que aconteceu de mais grave de tudo isso? É que os reservas, eu até citei isso, os reservas jogaram como reservas. Não dá nenhuma esperança. Reserva de quem? É a pergunta. Reserva, porque é o time reserva que jogou. Se não é o Jandrei que fez algumas boas defesas, o São Paulo perde o jogo para um time ruim. E o time do São Paulo não jogou patavina. E ainda teve o pênalti do Miranda, que os caras reclamam, e eu acho que reclamam com razão. Com razão. Ele escorregou e meteu-lhe a mão na bola. Exatamente. Agora, eu acho que o São Paulo também é exemplo do Santos, do próprio Corinthians. Você olha para a classificação e os jogos que vão acontecer, o São Paulo vai se classificar, com certeza. Agora, o Rogério Ceni gosta de viver perigosamente. Você vê, o Abel Ferreira, você falou assim, por que ele levou o time completo para jogar em Sucre? Porque ele sabia que ele precisava de mais 3 pontos, dar uma boa chacoalhada, o time adversário era ruim, goleia, volta de cabeça erguida e tem mais um tempão para treinar. O São Paulo não tinha, a bem da verdade, porque o jogo foi na quinta-feira, né? Foi ontem. Agora, o São Paulo não pode jogar com time reserva. O time titular já tem defeitos. Aí bota um time reserva. Meu Deus do céu! É aquele típico jogo que a gente fez muitas vezes da vida, né, Seródio? O jogo parece que tem 5 horas. Você fica torcendo para acabar o jogo de tão ruim. O jogo é muito ruim.
Agora, o que é contraproducente em tudo isso? É que a Conmebol não vai entender, nem o clube brasileiro, nem a televisão que quer preencher sua grade. Mas não adianta fazer um monte de jogo um atrás do outro. Perde a qualidade. E daí perde a audiência. Porque a gente viu por obrigação profissional. Senão a gente não vê também. É muito ruim. E quando vê, tem que criticar. E daí fica ruim. Então você fica ouvindo o pessoal da TV Conmebol, que é um pessoal legal, que está tentando fazer seu trabalho, mas o cara não fala mal do jogo. Mas o jogo está uma merda. Então, Sim, por quê? ele não vai falar. Até O porque se produto é falar, dele. o seu Tuta liga. Exatamente. O seu Aliás, Tuta lá um da beijo para o Conmebol. seu Tuta. Eu sei, Outro. mas eu estou lembrando do seu Tuta que mora no meu coração. Mas se falar mal do jogo, falar, esse jogo está uma porcaria, o seu Tuta liga. Mas o fato é que o São Paulo foi uma tragédia. E agora o Rogério Ceni resolveu colocar os titular descansando para jogar contra o Fortaleza. Lá. Lá. Ali pertinho. Vamos lá, vamos falar sobre os outros assuntos aqui, que eu separei alguns importantes, vamos ver se dá tempo. Primeiro, aquele que você, na abertura, falou, Jorge Jesus foi o Judas do Paulo Souza no Flamengo. Aí cabe a pergunta, pressão política no próprio Flamengo, que aquilo lá também ferve, ou você desconfia, Quartarolo, que os portugueses, os treinadores portugueses, são mais traíras do que os treinadores brasileiros? Olha, eu vou só falar uma coisa, começar pelo fim, vai. O agente, né, que agora é moda falar de agente, né? O agente do Paulo Souza disse ontem, né, que foi o único que falou, o Paulo Souza não quis falar, o Flamengo se manifestou com o Landim dizendo que não é hora de Jorge Jesus voltar, coisa nenhuma. Mas tudo bem, aí é dirigente. Aí o agente do Paulo Souza falou assim, eu nunca vi isso no futebol. Não, nunca viu, não. Aqui? Não, no futebol em geral. O que a gente nunca viu foi a publicação, foi ser público. Mas intramuros a gente viu muito. Muito. Eles vivem. O Abel Ferreira, se perdeu um jogo, já tem nego ligando para a Leila. Estamos aqui, hein? Dona Leila, estamos aqui. Tinha um que era amigo do presidente de um clube aí que ligava toda hora. Opa, toda hora. O time empatava e falava, estou aqui, se precisar. Porque pedir emprego não é pecado, é um direito até. Agora, o Jorge Jesus foi traíra. Aí tem muita gente criticando, mas só que aconteceu, o tiro saiu pela culatra, né? Esse Jesus foi Judas. Foi Judas, não só isso também. Queria vender o emprego do cara. Ele fortaleceu o Paulo Souza, que todo mundo agora está a favor do Paulo Souza, até quem não gostava dele. Falou, isso não se faz. Como também, todo mundo, tem um monte de hipócrita. Isso não se faz. Onde já se viu. Agora, muita gente criticando o Renato Maurício Prado, que é um jornalista de renome há muito tempo, um cara que está na mídia há muito tempo. Ele fez, na minha opinião, o que o jornalista tem que fazer. Tem informação, ouviu, estava lá como convidado, mas duvido que o Jorge Jesus não sabia, até tirou foto com ele, não sabia que ele era um cara que trabalhava, era um colunista do UOL. E ontem o Jorge Jesus não quis falar com ninguém, mas para amigos ele confirmou o teor da conversa. Então ele falou mesmo. Então não tem que discutir. O cara fez certinho. Parabéns a ele. Isso é bobeira. Nacional e internacional. Discutir o Renato Maurício Prado é besteira. Tem que discutir o caráter do Jorge Jesus. Ponto. Sim. Outro assunto. Está para ser anunciada a Libra, que é o nome da Liga do Futebol Brasileiro, que vai ser... Eu já achei interessante que no futebol brasileiro a Liga tem nome de dinheiro. Mas tudo bem. O fato é que Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Bragantino já assinaram. O Cruzeiro e a Ponte Preta, que estão na Série B, também já estão na lista. E eles estão tendo um debate com o tal do Forte Futebol, que de forte não tem nada, que se chama Petralha. O Petralha é aquele gênio que tirou da TV o Atlético Paranaense para cobrar os olhos da cara do próprio torcedor no site do clube. Sai mais caro você assistir jogo do Atlético Paranaense do que os demais jogos do Campeonato Brasileiro. Coisa de gênio. Gênio. E agora aparece o presidente da CBF, o bom baiano, o bem amado,
e disse que vai fazer de tudo para a Liga dar certo. Aí eu gostaria que ele falasse em troca de quê, mas tudo bem, nem todo mundo vai confessar, não pode confessar. O fato é que a Liga vem aí e o problema da Liga é único: dinheiro, Quartarolo. Sempre é o dinheiro. O futebol profissional gira em torno do dinheiro, o mundo capitalista gira em torno do dinheiro, mas é preciso respeitar, há limites para tudo. Agora, a Libra pode ser horóscopo, né? Minha esposa, por exemplo. Não, não, é dinheiro, é dinheiro. Não. Libra pode ser Libra esterlina, que é o dinheiro inglês, ou pode ser também aquela conversa para mudo, né? Aqueles linguagens de sinais. Ah, sim. Então, dá para a gente adaptar. Né? Hoje, toda a TV, né? Acho que a nossa também tem aquela linguagem para aqueles que não que têm dificuldade de audição. Né? Então, eu acho que, inclusive, a esposa, a primeira-dama, é especialista em Libra. Então, não fala essas besteiras. Vamos voltar para o assunto do futebol aqui. Então, não, mas é verdade. Então, você especialista em Libra. A Libra eu acho um nome feio para a Liga Brasileira de Futebol. Mas tudo bem, cada um faz o que quer. Mas eu não acredito nessa liga que ela vai nascer. Acho que não vai ser na nossa geração, mas tudo bem. Vai. O Petralha, que eu escrevo sobre ele no nosso site lá falando do Felipão, o Petralha é uma espécie de Eurico Miranda. Sim. Ele late forte para pegar um pedaço a mais do osso. Pode ter certeza. Bom, e para encerrar, a Conmebol, atendendo a pedidos do Quartarolo, resolveu se pronunciar sobre racismo. Vai multa maior e jogos com portões fechados, se continuar. Já é alguma coisa. A CBF, através do Bom Baiano, acrescentou punição esportiva. Muito bom. Eu sei que o Quartarolo até gosta de todas essas medidas. Eu não. E vou explicar por quê depois o Quartarolo encerra. Primeiro, intimação, fazer força, punir, eu acredito que só vai se resolver se você punir o infrator, não o representante, torcer o time dele. Tem que pegar o cara. Ok? Aí sim vai surtir efeito. Não acho que esse tipo de atitude vá funcionar, porque o idiota, o palhaço que faz esse tipo de atitude em qualquer setor da atividade humana, ele é tão imbecil que ele vai até sorrir sendo punido pelos outros pagando pelo ato imbecil dele. Não acho que dá certo. Eu, Fábio Serotti, acho que se fosse culpar diretamente o cara, botar ele na cadeia, fazer ele pagar, até podia ajudar, mas não ia resolver. O problema maior é a educação. O que faz a Premier League, com o ato do racismo, vidas negras importam, todo jogo os caras se ajoelham, isso daí tem um significado grande. Isso vai para a mente das pessoas. Isso ajuda mais do que você fazer o portão fechado. É a minha opinião. Respeito ao do Quartarolo, que ele gosta que bate com chicote. Eu acho que a educação seria um caminho para diminuir. Porque racismo, Quartarolo, existe e não é de hoje. Tá? E continua. Existe, não é de hoje, continua, está aí na sociedade. Hoje ele está sendo mais flagrado, até por causa de rede social, porque hoje todo mundo está sob uma lente, todos nós estamos. Esse negócio de ajoelhar no campo, de fazer mensagenzinha em faixa, o bandido morre de rir, não acontece nada, é desfile na Paulista pela paz. Eu acho que tem que ter punição. Aí eu acho que eu concordo com você. Punição para o cara que fez, não para o clube. Não sei. Aí o bandido vai rir do mesmo jeito. Eu não sou idiota. Não, mas aí que tá, Seródio. Se você... Houve uma época que fechava o portão por causa de jogar coisa no gramado. O que começou a acontecer? A própria torcida começou a se policiar mais. Tem que ter um fim educativo, um fundo educativo, não é só punitivo, não. E mais, você tem que ter educação. Olha, claro que tem que ter. Se tiver uma educação como no Japão, maravilhoso, mas nós não temos. Isso vai demorar 3, 4, né? Não vai ser na nossa geração, 3, 4 gerações.
E do jeito que está o país, e do jeito que a gente investe na educação, vai demorar mais ainda. Então, é quinto mundo. Então, você tem que tomar uma... Por exemplo, aqui em São Paulo, torcida única. Na tese, na teoria, eu sou contra, por idealismo, eu sou contra a torcida única. Porque eu nasci em campos que a gente ia junto para o campo. Mas não é mais possível. É um paliativo? É. Mas pelo menos tem arrumado alguma... Dentro do estádio, já melhorou muito. Ah, mas eles marcam brigas no metrô. Bom, daí já é caso de polícia, é coisa de bandido. Então, sabe, você vai criando situações para ir minorando o problema. Porque resolver de uma hora para outra não vai, infelizmente. Infelizmente. Ter consciência disso seria um bom começo. Que o racismo existe e que a grande maioria é racista. Infelizmente, é a verdade. A gente não pode esconder do mundo os defeitos que nós temos. Um beijo no coração de todos vocês. O assunto é um assunto polêmico. A gente vai voltar a falar sobre isso certamente. Eu, por exemplo, não consigo entender. O maior ícone da história desse país é negro, Pelé. Não dá para entender um povo que tem o seu maior representante em toda a história, um negro, ser tão racista quanto é. Eu não consigo entender. Não consigo. Mas, em todo caso. Quartalolo, dá um beijo em todo mundo aí. Vamos deixar para a próxima, porque dessa vez nós estouramos o horário até do partidão do Sérgio. Vambora, gente, vambora. Já estamos aí, a internet vai e volta mesmo. Um abraço, bom fim de semana, bons jogos. Segunda-feira, às 20 horas, estaremos de volta aqui no YouTube, na AltV, para falar um pouco mais com você nas redes sociais, no Futebol em Rede. Abraço, Serote. Bom fim de semana para você também. Um beijo para todos vocês. Tchau.